Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica milenar que eu usei para aumentar a pressão da água nas torneiras. Primeira coisa, eu vou pegar essa caixa d'água e erguer para a parte mais alta aqui da firma. Então eu preciso fazer uma estrutura metálica que suporte uma caixa d'água de 1000 litros. E por que tem que subir essa caixa d'água? Pessoal, a caixa d'água ela tem que ficar no mínimo 1,5 m mais alta que o chuveiro. E ali embaixo onde ela tá somente 90 centímetros acima do chuveiro. E esse é um dos motivos que a pressão da água das minhas torneiras está muito baixa. Mas não é só por isso, a gente também precisa saber fazer o encanamento de forma correta. E é isso que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo. Primeira coisa é colocar os flanges aqui na caixa d'água. E eu tô colocando 2 flanges de 25, que é um para entrada de água e outro pro ladrão. E na entrada de água eu também já coloquei a boia. E as borrachas de vedação sempre pro lado de fora. E onde é a saída de água para as torneiras, o flange tem que ser para cano de 50 milímetros. Depois que você colocou todos os flanges no lugar, você pega uma chave grifo e dá uma apertadinha neles. Beleza, agora é só colocar a caixa d'água em cima da plataforma. E essa plataforma ela ficou 2 metros mais alta que o chuveiro. E eu já tô fazendo um furo aqui nessa parede, que é onde vai sair o cano do ladrão. E aí eu tô usando uma serra copo, que é para passar certinho um cano de 25. E esse cano ele tem que sair pro lado externo da casa. Vocês podem ver que o meu saiu certinho aqui nesse corredor. E o cano do ladrão ele serve para quando a boia der problema, a caixa d'água não transbordar dentro da sua casa. E agora vamos começar a fazer as técnicas para você ter pressão de água nas suas torneiras. Primeira coisa é ter um suspiro logo na saída da caixa d'água. E o suspiro ele serve como uma ventilação para entrada e saída de ar. Ali eu coloquei um T com redução para 25 e o cano do suspiro ele tem que subir acima da tampa da caixa d'água. Agora vamos começar a fazer o encanamento que vai descer para as torneiras. E aqui como vai ter 2 vias, uma que vai para o banheiro e outra que vai para a cozinha, eu vou ensinar para vocês uma técnica para vocês não perderem pressão em nenhuma das duas. E depois que eu colei esses 2 T, um do lado do outro, eu pego um pedaço de cano de uns 20 centímetros, fecho um lado dele com um tampão e colo na ponta do último T. Agora eu coloco 2 canos de 70 centímetros em cada um. E em cada ponta dessa eu coloco um registro. E fica desse jeito e agora é só colocar no lugar. E aqui eu já tô pregando esse cano na curva que sai da caixa. Ficou assim, a água da caixa sai pelo cano e qualquer ar que tiver sai pelo suspiro. E a água continua para frente e sai pelas 2 vias, que é uma do banheiro e outra da cozinha. E agora é só fazer o furo aqui nessa parede que é para entrar com encanamento para dentro da casa. E aí eu tô usando uma serra copo de 50 milímetros. No final do vídeo eu vou explicar para vocês a técnica que eu usei para ganhar pressão nos 2 encanamentos. E aqui do lado de dentro era desse jeito, tinha um T ali que mandava água para cozinha. E eu tô tirando ele porque agora vai ser 2 vias individual. E aqui eu já tô colocando a curva do encanamento que vai para cozinha. E esse daqui é do encanamento que vai para o banheiro. Tá vendo como os dois saiu ali para fora, depois a gente vai emendar ele no encanamento que vem da caixa. E aqui dentro ficou assim, ó, esse encanamento vai lá para cozinha e esse outro vem reto e desce pro banheiro. E aqui fora eu já coloco as 2 curvas de 90 graus nos dois. E agora é só colar eles nos 2 registros de cima. E aqui eu já fiz o encanamento de entrada e a caixa já tá enchendo. E já terminou de encher, agora vamos abrir os 2 registros para ver como que ficou. Só que antes de ligar a torneira, você precisa tirar esse filtro que fica na boca da saída dela. Toda torneira tem esse filtro aí. Se você não tirar esse filtro antes de ligar a torneira, toda a sujeira que tá dentro da tubulação vai vir nele. Então o ideal é você tirar ele, abrir um pouco a torneira e deixar escorrendo a água sem ele para sair toda a sujeira que estava dentro da tubulação. E também pode acontecer da sua torneira estar com uma baixa pressão por esse filtro estar entupido, então você dá uma olhadinha aí. Beleza, pessoal, já desceu bastante a água, agora vamos colocar o filtro de volta no lugar para a gente testar a pressão com ele. E antes era desse jeito aí, ó, pode ver que a torneira tá toda aberta e era bem fraca. Olha a diferença da pressão que tá agora, ó. No vídeo você consegue ver como a diferença é bem grande. E essa técnica aqui, pessoal, funciona assim, ó. Como aqui tem um pedaço de cano aqui, ó, e eu coloquei um tampão, a água vem e desce com a mesma pressão nas 2 vias. Se você colocar uma curva aqui ou um joelho aqui, ó, nessa última, você perde pressão nessa via aqui. Então essa é uma técnica que a gente usa para ganhar pressão, ter a mesma pressão nas 2 vias aqui que desce. E lá também a gente colocou aquele suspiro, que também ajuda a não ter entrada de ar na tubulação. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Sempre quando você tiver que descer assim, ó, 2 vias, você deixa um pedaço de cano, coloca um tampão para você ter pressão nas 2, beleza?